Boa noite a todos. Feliz Natal. Feliz Natal? Bom, gente, nós vamos falar do Natal. E eu não sei de que Natal vocês estão esperando que eu fale. Não tenho a menor ideia. Talvez pensando lá atrás, eu garoto pequeno, 4 anos de idade, que é a lembrança que eu tenho de um Natal que ficou marcado para mim. De um Natal que faz parte da minha experiência e que, por certo, cada um de vocês, ao longo da nossa fala, vão poder trazer algumas dessas marcas deixadas por essa experiência de viver a data do Natal. Daquilo que o Natal representa. E pensando sobre o tema, me lembrava dessa passagem de 4 anos de idade e a minha angústia, um grau de ansiedade significativa. Nós costumávamos fazer o presépio em nossa casa, montávamos a lapinha, como chamávamos, íamos ao parque, pegávamos areia, cessávamos areia branca, colocávamos pedras com musgos, com samambaias, comprávamos com pouco dinheiro da mesada uns brinquedinhos de barro, vaquinhas, carneirinhos, e distribuíamos num canto do nosso quarto. Isso tudo para nos preparar para a chegada do Natal. E eu via aqueles adultos entrando e saindo, comprando coisas, e desde aquela época, que já nos preocupávamos com esses presentes. Mas eu, com aquele garoto de 4 anos, estava preocupado, era com a minha lapinha, fazia eu e minha irmã juntos, e preocupado, ansioso, o que seria no dia seguinte o meu presente. Então tinha que colocar o sapatinho na janela e esperar o que é que Papai Noel iria nos trazer. Só que para chegar aí, o percurso era longo. E esse percurso longo vinha de uma forma de funcionar da família, que éramos ir assistir à missa. Éramos obrigados a também estarmos na igreja. E me lembro bem as marcas que me deixaram essas passagens, notadamente essa com 4 anos. Não tínhamos tantos tecidos quanto hoje temos para fazer as roupas. Me lembro bem de um deles, eu não me lembro o nome certo, me parece que era gabardine, não sei se é esse o nome, mas o que me lembra é que ele espinhava muito. E aquele negócio de senta, levanta na igreja, senta, levanta, senta, levanta. E o calor, normalmente a igreja estava cheia. Eu ficava sem entender nada daquilo. O que é que esse povo está fazendo aqui? Eu estou preocupado com o Papai Noel. E essas pessoas se levantavam, sentavam, e quando eu não fazia, meus pais muito rigorosos em me manter de forma, no mínimo, para não atrapalhar o outro, eu repetia aquele ritual. E desde aquela época eu gosto muito de dormir, na maioria das vezes eu acabava dormindo. Bom, meus pais me levavam, me colocavam no colo, me levavam para casa, junto com a minha irmã. E aí a agonia de chegar o dia seguinte para ver o meu presente. Bom, nesse dia não teve presente. Papai Noel esqueceu de mim. Eu sempre gostei de chorar, eu acho que tem a ver com isso. Eu dei uma crise de choro. E cadê o presente? Nem eu recebi o presente, nem a minha irmã recebeu o presente. Chorei muito. Fiquei muito triste, mas chorava de já não ter mais lágrima para descer. Eu começava a achar até que o gabardine era confortável. Tamanho desespero, cadê o presente de Papai Noel? E aí meu pai e minha mãe tentando me explicar, não sei ao certo as explicações, mas devo imaginar a falta de dinheiro. Nós vivíamos numa família com muitas limitações financeiras. O fato é que eu não ganhei, nesse primeiro momento, o presente.
Meus pais saíram, foram à feira, ao mercado, sei lá onde que eles compraram, e me compraram um carrinho de plástico, um caminhãozinho. Eu até o tinha guardado comigo, esse caminhãozinho. Não sei de tantas mudanças, onde é que foi parar esse tal desse caminhão. Ao receber o caminhão, a coisa ficou complicada, porque Papai Noel se esqueceu e de repente meus pais me chegam com um presente na mão para me entregar. Nesse primeiro momento, claro que isso por conta de uma interpretação atualizada pelo adulto, pelo adolescente, porque passei, como deverá ter sido essa experiência para mim, de primeira confrontação entre o mundo da fantasia e o mundo da realidade. Hoje eu posso fazer uma leitura de como que isso se deu. Ali talvez tenha nascido muitas das minhas questões que me acompanham até hoje. A relação entre fantasia e realidade. O quanto eu devo apostar numa, o quanto eu devo apostar noutra. E claro, fui crescendo e descobrindo todas as razões dessas pessoas sentarem, se levantarem e escutarem um sermão de um padre. Aprendi, fiz catecismo, passei por todo esse processo, conheci o espiritismo, a evangelização e todas as descobertas que a doutrina espírita pôde me propiciar. Notadamente o espiritismo, porque a Igreja Católica eu frequentava muito mais por uma exigência dos meus pais do que provavelmente por um desejo meu. O espiritismo, ao contrário, no primeiro momento, um momento mais de dor, mas em outros momentos passei a apreciar, me interessar pelas questões que eram suscitadas nos debates, as perguntas, por ser muito inquieto, que eu fazia no catecismo e que não eram me dadas a contento, eu não conseguia entender por que tanto mistério, e o tempo inteiro no espiritismo, ao adentrar ao espiritismo, percebia que esse mistério passava a ser desvendado. O que me deixou marcado, e é disso que eu gostaria de ressaltar, são as marcas que vão constituindo o que nós nos tornamos. Via de regra, a gente ouve dizer, até por conta de uma certidão de nascer, uma certidão de nascimento, que temos dia, mês, ano, hora, filiação, todos eles constantes, dados esses constantes de uma certidão. O que eu fui descobrindo é que nascer não é só um registro, não é só uma certidão. Nascer compõe toda uma história em que cada um vai nascendo a cada encontro, a cada desencontro. Portanto, nós somos uma somatória de experiências, somos uma somatória de marcas, marcas de nascimento. Então, quando eu evoco desde o início o Feliz Natal e trago a minha própria experiência, um garoto de 4 anos de idade, acerca do recebimento de um presente, esse presente continua vivo até hoje. Se constitui numa marca, uma marca que foi sendo alinhavada, talvez ainda continue muitos desses alinhavos, junto com as costuras que já delimitam as minhas escolhas, há escolhas e escolhas, coisas que eu gosto, coisas que outras pessoas, do que eu gosto, do que não gosto. Então, a experimentação do nascer, ela ultrapassa os registros de uma certidão. Compreendendo que somos espíritos num processo evolutivo, podemos pensar numa lógica em que essas marcas vão sendo reiteradamente convocadas, evocadas, para dar testemunho daquilo que nós, tornando-nos adultos, compreendemos pela natureza da identidade. Nós temos uma identidade. Portanto, a perspectiva que eu gostaria de trazer hoje parte desse princípio orientador, daquilo que nos revela, daquilo que nos apresenta como sujeitos hoje. Ora, nós não estamos no espaço terapêutico, mas nós podemos utilizar o nosso cotidiano para fazer vir à tona algumas destas marcas. E me parece que o Natal, até por conta da importância que ele tem no mundo cristão,
me parece ser um momento que pode ser utilizado de profunda reflexão. Já pensando ao longo dos dias do que eu iria falar aqui, eu me considero um observador do cotidiano, gosto muito de observar as coisas. Eu não vou fortuitamente a um shopping, a um filme. Via de regra, eu estou observando o que está acontecendo no meu entorno. E uma das coisas que me chamou a atenção, indo ao trabalhar no consultório, num dia eu demandei quase 2 horas para chegar ao trabalho. Imaginando que tivesse tido uma batida de carro. Para minha surpresa, era um engarrafamento na porta de um shopping próximo ao meu consultório. Ontem, o shopping fechava às 17 horas, eu fui comprar uma caixa para colocar um presente. Ao entrar na loja, tinha um segurança na porta, faltavam 20 minutos para fechar o shopping. A quantidade de gente numa sala pequena, numa loja pequena, eu não sei como cabia, a impressão que me dava é que tinha gente um em cima do outro. Eu desisti de colocar numa caixa. Dei o meu presente sem caixa. Sem aquela garantia que a gente quer dar de uma aparência. Entreguei o presente do jeito que eu comprei. Escrevi algumas coisas no presente e ofertei. E aí eu ficava me perguntando, o que é o Natal então? Acredito que vocês também devem ter passado por situações semelhantes. Um corre-corre enlouquecedor. Um desespero para que todos possam ter presentes, para dar presentes, e não importa o valor do presente. E é enlouquecedor todo esse processo. E a impressão que dá é que ninguém sabe nem o que está fazendo, nem se dando conta do que está passando. Nós hoje estamos no dia chamado Dia Santo, 25 de dezembro. Via de regra isso acontece na virada do dia 24 para o dia 25. E eu começava a escutar na festa do Natal, uma das festas do Natal que eu participei, as figuras, as insígnias apresentadas. Comida farta, bebida farta, roupas novas, todos se preocupam em estar vestido com roupa nova. Isso também já na minha época de garoto. Minha mãe é costureira, todo Natal eu ganhava uma roupa nova. Era essa roupa que me servia de domingueira o ano seguinte inteiro, não tinha outra. Mas agora nós temos esse hábito de ter a roupa nova do dia do Natal. E eu comecei a ficar pensando, refletindo sobre tudo isso. Que loucura que a vida está ficando. Poxa, não tem mais o que fazer com isso. E vi um garotinho de 1 ano e meio, 2 anos, com medo do Papai Noel, uma mulher que se vestiu de Papai Noel, e ele ficava bem distante, não queria conta com o Papai Noel. E o que eu tenho escutado é que numa transmissão, numa interpretação contemporânea, do que talvez esteja ainda a restar do Natal, o Papai Noel tem se transformado numa figura exemplar do Natal. Um saco cheio de presentes para dar. O bom velhinho, ho, 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 ho. Todos repetem isso. Feliz Natal, ho, ho, ho. Hoje de manhã, quando eu peguei o jornal à tarde, eu vi uma fotografia do Natal de uma senhora na Gamboa. Ela colocou um tecido vermelho, cor do Natal, uma boneca jogada ao chão, com os cabelos todo para cima e para baixo, com as pernas desconjuntadas, e ela sentada para fazer pose para o jornal à tarde. Eis o seu Natal. Acredito que cada um de vocês tenha vivido um Natal diferente, cada um com algumas questões. Na terça-feira, dia 22 ou 21, agora não lembro, também lendo o jornal à tarde, me deparei com uma reportagem sobre o Papa Francisco. E fui ler a reportagem, não sei se alguns de vocês aqui leram a reportagem.
A reportagem trata da forma como eles, ao se reunir com a cúria da igreja, os cardeais, a forma como eles, e é todo ano que isso acontece, eles se preparam para o Natal, para as festividades do Natal, em função até da importância que o catolicismo dá a essa festa, por nascimento de Jesus. E eles foram surpreendidos pelo seu discurso. Algumas das questões trazidas pelo Papa Francisco exortam algo que me parece fundamental questionar, refletir, nesse mundo louco que nós estamos vivendo. Ele faz uma comparação entre a cúria e um corpo. E de que esta cúria deveria se servir do Evangelho para ser testemunho e transmissor deste Evangelho. E a questão que ele trazia, se era possível, da forma como estava sendo passado, como está sendo passado, se o Evangelho efetivamente está sendo dado o brilho que lhe guarda as origens. E aí ele vai falar de alguns aspectos que nos chamam muito a atenção. O caráter de surpresa é que todos os anos, desde que existe Papa na Terra, há um momento de celebração de Natal. De todos juntos, parece que as pessoas mudam, né? É um período propício para isso, as pessoas parecem que ficam mais amáveis, vontade de ajudar, de pensar no próximo. E era assim a expectativa dos cardeais da igreja. E o Papa Francisco começou a falar sobre as doenças da cúria. E citou 15 doenças que precisariam ser evitadas para que a boa transmissão do Evangelho pudesse ser dada. Eu gostaria que você colocasse, por favor, eu fiz um mapa, evocando meus tempos de engenheiro, um mapa mental. Talvez não dê tempo de falarmos, eu tenho até 9, até as 9. Algumas delas eu poderia falar, acho que não dá conta de falar sobre tudo. Algumas dessas doenças da cúria, como por exemplo, destacado por ele, a doença da indiferença, a perda do calor humano. E o que ele chamava a atenção é de que se aquele que se predispõe a ser transmissor do Evangelho, se ele não estiver dentro dessa lareira emocional, que o humano, daquele que não está, não é pelo fato de estar num determinado lugar, de estar numa determinada posição que possa interferir na sua transmissão. Ele está evocando a questão da humildade na transmissão. Ou seja, não é o fato de ser um cardeal, de ser um padre, que por si só transmite-se uma mensagem. Então, dessa indiferença para com a mensagem, é o que eu ouvia hoje. Ao invés de simplesmente receber uma carta, é poder se colocar no lugar de quem é leitor desta carta. Se nós pensarmos que cada um de nós somos transmissores do Evangelho, a gente pode começar a refletir acerca do que sai da nossa boca, que palavras nós usamos para contemplar esse gesto de Jesus de nos ter deixado no Evangelho essas passagens maravilhosas. Temos aí a coleção que a Adenauer tem trazido, e me parece ser do Evangelho, e me parece ser muito importante e atualíssimo, até porque não se trata, e eu escutando uma palestra dele recentemente no último lançamento, ele falava de que forma ele tem construído isso. É uma interpretação, e como qualquer leitura terá que passar por uma interpretação. E se a gente pensa nessa questão trazida pelo Papa, é uma interpretação que nos brinda com o calor da humanidade. E não transformar simplesmente Jesus em algo inalcançável. Como se ele não pudesse ser vivido, como se o Evangelho fosse algo de Saturno. E não é. A experiência de Jesus é uma experiência, eminentemente a experiência de viver humano.
de calor humano. Se pegarmos qualquer uma das passagens do Evangelho, vamos ver Jesus em meio ao povo. Se há algo que caracteriza a mensagem do Evangelho, é esse calor de horizontalidade. Quando ele precisa demonstrar, aplicar os conceitos da verticalidade, ele inclui o Pai. E olha que volta e meia ele nos deixa meio atônitos quando ele diz, em certos momentos, né? Eu e o Pai somos um. Quer dizer, dessa verticalidade, dessa horizontalidade, que percepção nós temos dessa mensagem? De que forma podemos evocar essa mensagem? De que forma transmitir essa mensagem, receber essa mensagem? Então, se ele falava para a cúria, para os cardeais, aqueles que deveriam tomar o lugar de ser os seus representantes legítimos, pelo menos segundo a orientação católica, o que ele chama a atenção é que dentro da cúria romana falta calor humano na passagem dessa mensagem. O Papa Francisco tem feito um trabalho absolutamente extraordinário. Quando há pouco eu falava dessa confusão do trânsito, que até para entrar, andar na cidade esses dias, a gente se deparou com engarrafamentos. É mais ou menos disso que se trata. Nós estamos engarrafados com tantos objetivos, inúmeros objetivos, que não sabemos nem o que fazer com eles. São 1000 afazeres que temos na vida. Mas o que é que nós fazemos tomados deste calor humano? Essa é uma primeira questão. Uma segunda questão é o caráter em que o sujeito se coloca frente à mensagem como indispensável mediador. Então, esse lugar o Papa nos traz um exemplo extraordinário. Eu me lembro da entrevista que ele deu no Fantástico. Fantástica. Fantástica. Onde ele traz a pergunta que o repórter lhe faz: por que você não usou o Papa Móvel aqui no Brasil? Ele respondeu: não se vai à casa de amigos dentro de uma caixa de vidro. E o repórter o instiga mais ainda: mas o senhor correria o risco, do ponto de vista da segurança? O senhor poderia receber um tiro, né? Mas esse é o ofício de quem está nesse lugar de mediador. É um risco que temos que correr, dizia ele. Então, não se trata absolutamente de indiferença, de se colocar no lugar de indispensável. Se trata muito mais de estar dentro desse calor humano, inclusive da dispensabilidade do lugar. Porque o que está em questão não é o sujeito que media a mensagem. O que está em questão, e isso é ressaltado pelo Papa, é a mensagem. E o que cada um pode interpretar dessa mensagem. Seguramente cada um que lê, cada um dos livros que a Adenauer está lançando sobre essa revisita aos evangelhos, cada um vai interpretar do seu jeito. Não há uma única interpretação. Porque cada interpretação, ela inevitavelmente passa pelo circuito da subjetividade de cada um de nós. E quando eu falo subjetividade aqui, considerando-nos espíritos numa caminhada evolutiva em que nos encontramos em determinado momento. Aí eu tomo a lembrança de Lacan, que você adora, o psicanalista, quando ele diz: toda tradução é uma traição. Ou seja, toda interpretação, seja ela qual for, é falível. Porque passa pelo viés da subjetividade. A gente se interessa mais por uma ou por outra. A leitura dos evangelhos feita pelo Espiritismo me agradou muito mais do que a leitura do evangelho segundo o catolicismo. Talvez pelas circunstâncias da inscrição subjetiva no qual eu estava embasado, no que eu estou embasado, me interessa muito mais. Portanto, não se coloca a ideia de que exista aquele que é a única referência. Eu me lembro bem, inclusive, de um filme recente. À época, Ratzinger ainda era o Papa, e saiu um filme. Nós até trabalhamos esse filme num fórum que fizemos na instituição psicanalítica que eu frequento, que é Habemas Papam. Me parece que é assim que se pronuncia. Que é a frase que se diz quando se é escolhido o Papa. E o filme é curiosíssimo,
Porque no momento em que se vai à janela para falar para os profetentes católicos acerca de que a escolha havia sido feita e que o Papa foi escolhido, a fumaça branca tinha aparecido no Vaticano, ele entra num processo de ansiedade profunda e pede para ir para o psicanalista, porque ele ainda não está pronto para ser um Papa. É uma comédia contemporânea, onde as próprias referências, que antecipam inclusive a questão do Ratzinger na passagem para o Francisco, porque o Francisco hoje se coloca no lugar, não daquele que não possa falhar, porque quando ele fala para a Cúria, ele fala inclusive para ele como Papa. Por que ir num Papa móvel? Não se vai à casa de amigos dentro de uma caixa de vidro? Portanto, o Evangelho não está dentro de uma caixa de vidro. A mensagem subliminar, como eu interpreto, desse Evangelho que ele está tentando reviver, através das palavras e gestos, é um Evangelho radicalmente diferente daquele que é guardado a 7 chaves dentro de uma caixa de vidro. E se a gente pensa para cada um de nós, o que reverbera do nascer de cada um, do Natal de cada um? O que representa essa mensagem? A boa nova. Mas em que ela é nova se eu repito o tempo inteiro os padrões recorrentes da minha escrita subjetiva? Qual a sua religião? Espírita? Católico? Seja lá qual for, budista? Em que essa mensagem lhe tocou? O que fez inflamar o valor dessa mensagem em você? Em cada um de nós. Nós conseguimos ser autores da mensagem? Conseguimos ter a nossa interpretação? De que nós podemos nos valer dessa mensagem? Num outro filme, eu gosto muito de uma frase que eu acho extraordinária, do filme Azul é a Cor Mais Quente, um filme belíssimo, onde, em certo momento, é citada uma passagem da literatura francesa, onde o autor diz exatamente a seguinte frase: o vício da água é a gravidade. O vício da água é a gravidade. O vício da mensagem é uma releitura de nós mesmos. O vício da mensagem do Evangelho é a força que essa mensagem tem de nos provocar. Se ela não for capaz de provocar em nós alguma coisa, ela é apenas uma leitura literária. Ipsis literis, li letras. Mas se ela não é capaz de nos convocar a esse empuxo, desse vício de ser provocado por ela, precisamos considerar a necessidade de o que impede que essas imagens trazidas pela Boa Nova, ainda não conseguem nos tirar desse lugar do indispensável. Daquele que tem a mensagem como concreta. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem concreta. A mensagem do amor não é uma mensagem concreta. A mensagem da Boa Nova, a mensagem do amor, é uma mensagem construtivista. Daí o seu caráter, o tempo inteiro revelador, provocador e diferente em cada sujeito em função do nível evolutivo em que cada um esteja instalado, da compreensão, da percepção que cada um pode extrair dali. Cada uma das passagens do Evangelho, quando lidas em determinados momentos, tomam conotações radicalmente distintas. O que o Papa está chamando a atenção à Cúria é que essa interpretação está absolutamente material, concreta. É um pouco do que eu brincava no início, falava da minha experiência na igreja. O senta e levanta. O senta e levanta que eu não sabia por quê. E o Espiritismo, de certa maneira, nos provoca, através do Livro dos Espíritos, desde cedo, a nos perguntar, e não a nos dar simplesmente respostas. O ponto de partida é o que perguntar. Se essa pergunta pode nos provocar. Qual o grau de envolvimento que temos com a mensagem? Ainda seguindo na proposta do Papa Francisco, podemos escolher mais uma aqui, a doença da cara funérea. Pessoas grosseiras e sisudas. Junto com essa tem uma outra aqui que é bem interessante, do coração de pedra,
que é bem próximo. E temos mais algumas aqui que trazem bem esse teor. Numa delas ele fala, inclusive, alusão à questão do humor. Inclusive ele termina o discurso falando do humor. As pessoas pensam que humor é rir. Via de regra é essa a conotação que temos. Fulano tem um bom humor, ele faz rir, ele ri. Será que é só disso que se trata quando o Papa está falando sobre é preciso levar a mensagem da Boa Nova utilizando-se do humor? Do humor que o Papa está falando, e a interpretação que eu estou fazendo, esse humor é a forma como você se entrelaça com a mensagem. Da forma como você se envolve com a mensagem. Você, em certas circunstâncias, você pode até estar vivendo um momento difícil, mas compreensivelmente, você se utiliza do momento difícil para extrair dali um viés de humor, ainda que não faça rir, mas que associe. Eu mesmo vivi uma experiência dessa recentemente. Nesse caso especificamente, uma experiência onde eu mesmo me fiz rir, e acredito ter ao mesmo tempo surpreendido quem ouviu, e que também fez rir. Estava tomando um café na clínica, e eu costumo colocar muitas gotas de adoçante. Eu gosto de tomar café. Aliás, dizem que é açúcar com café. Eu coloco bastante. Aí alguém que estava sentado comentou em voz alta para mim: Solon, não bote tanto adoçante não. Adoçante dá câncer. Aí eu brinquei com ela. Eu disse: mas eu já tenho um. E dei risada. Então mais um não faz tanta diferença. Aquilo saiu meio que sem nenhum controle da minha boca. E aí eu percebi o quanto me fez bem ter dito aquilo. Porque não é possível viver a vida transmitindo às pessoas apenas uma forma sisuda. Aprendemos dentro do Espiritismo a questão, por exemplo, do valor da vivência da questão da morte. É um tema dificílimo de se tratar. Da última vez que falei aqui, trouxe inclusive alguns desses episódios vividos por mim. Até da minha própria queixa da espiritualidade. Em certos momentos, quando tive vivendo certas situações, que eu evocava os espíritos, cadê? Sumiram, desapareceram, esqueceram de mim. 1, 2, 3, e cadê vocês que não aparecem aqui? Hoje eu posso rir disso. E é importante que eu possa somar à minha experiência essa experiência. Porque se a gente simplesmente se fecha num ambiente de frustração, num ambiente de penúria, num ambiente de sisudez, nós não conseguimos nem transmitir a nós mesmos o que é que essa experiência está nos facultando. E o que é pior, se estamos à volta com outras pessoas, essas pessoas vão se sentir constrangidas diante da forma dura com que passamos uma mensagem, seja ela qual for, não necessariamente uma mensagem religiosa, uma fala, uma comunicação com quem quer que seja. E é comum quando chegamos próximo de alguém que é simpático, quanto é fácil falar com essa pessoa. Estar ao lado de alguém que tem essa vibração, que participa da vida com eloquência, ainda que tenha a sua sobriedade, independente de que forma isso se dê, é agradável estar ao lado dessas pessoas. Talvez esse seja um exercício interessante do Natal. Que a gente não saia daqui com a ideia de que o Natal por si só vivido hoje é um Natal ruim. Não, não é disso que se trata. Faz parte do campo das nossas experiências ainda. O que nós estamos chamando a atenção é não nos perder numa das falas do Papa e entrarmos numa Alzheimer espiritual. É estar desconectados, descoordenados da função da nossa existência. É aquela perguntinha célebre que do filósofo já se fez e que nós muito antes dele já fizemos. O que é que eu vim fazer aqui mesmo? Qual é a questão que me traz aqui? Ora, se eu vou para uma abordagem espírita, percebendo e compreendendo a reencarnação, há um objetivo.
ou quando eu falo um, estendendo isso para inúmeros objetivos. Nós temos inúmeros deles. O problema é que às vezes a gente passa a encarnação inteira e nem sabe a que veio, a que propósito. Porque tão preocupados em entrar e sair nas filas, que não nos damos conta, e aí entra o Alzheimer espiritual, num outro aspecto da doença retratado por ele, numa esquizofrenia existencial. É a dupla face do sujeito. Aliás, a dupla identidade que está aí no seriado. É um mundo dividido ao meio. Eu quero contemplar tudo ao mesmo tempo. E às vezes a gente se dá conta, por exemplo, coisas do cotidiano. Eu me lembro do Espiritismo às quintas-feiras, quando eu vou assistir a palestra de Adenauer. E segunda, e terça, e quarta. Como é que nós dormimos, como é que nós acordamos? Como é que nós passamos o dia? Nós precisamos das palavras de Emmanuel, de Joana, de Adenauer, de Solon, seja lá de quem seja. E as nossas palavras, quais são? Se a gente não precisar mergulhar de forma efetiva num discurso religioso, num discurso cotidiano, ao término do dia, ou ao iniciar o dia, que perguntas nós podemos nos fazer como orientador do testemunho do que nós buscamos ou do que nós estamos estabelecendo como valores daquilo que nos situa como sujeito nesse dia que me faço essas perguntas? Ou senão correremos o risco de atravessarmos a encarnação inteira e nem saber do que fez. Temos não sou partidário da ideia de que simplesmente aqui é uma escola e como tal não é lugar de brincar. É sim lugar de brincar também. Adoro brincar. E diga-se de passagem, aquele que não brinca vai ter dificuldades de ter essa percepção, de compreender as noções existenciais. Aquele que brinca consegue metaforizar a vida. Aplicando segunda-feira provas aos meus alunos, eu observava um fator interessante. Dia de prova na escola, não sei se vocês já prestaram atenção, ou como professor, alguém que esteja aqui nessa condição, ou como aluno, a escola, a faculdade muda radicalmente. As pessoas andam mais depressa. Os alunos chegam na sala mais cedo. Eu cheguei 20 para 7, a aula é 7, todos os alunos já estavam sentados na cadeira. Normalmente em dias comuns, 7h15 ainda tem gente chegando, 7h20 tem gente chegando. E as alegações são múltiplas. Porque o trânsito, professor, está um inferno. Mas nesse dia o inferno desaparece. Chegam cedo, todos sentadinhos já no lugar, numa rede de comunicação subliminar. Não é assim que funciona? As pescas disparadas para todo lado. Eu costumo dizer para eles, olha, pescar ou não pescar, é uma escolha de vocês. Só não esqueçam de que quando pescar, apontem quem é o autor da pescaria. Deem a fonte. Imagina eu sentado do lado de Adenauer. Adenauer não gostava de estudar, né? Segundo ele, só era assistir aula. Não pegava um livro, fazia aquela prova toda, copiava e botava no final. Novaes, 2014, folha da prova. É mais honesto, no mínimo é mais honesto. E o que interessa é saber o que cada um tem para dizer. Esse conflito que estava ali estabelecido. Porque no dia da prova eu quero saber o que eles pensam. No dia em que nos encontramos encarnados, do ponto de vista metafórico, a razão é a mesma. Aqui, o pai quer saber, sim, e qual é a sua? Lhe foi dado um nome que você deve guardar, um nome sagrado. O nome do pai, o nome da mãe, a família em si, os laços que estão nos dando uma orientação, uma referência. Só que tem um momento que você tem que falar por si. Esse jogo tem que ser jogado. Nós aprendemos jogando xadrez que o jogo acaba quando o rei recebe checkmate. Nosso checkmate está aí, na nossa encarnação.
Evidentemente que tem alguns que guardam o seu xadrez de cristal e não abrem ao longo da vida. E descobrem que nem montaram o jogo para jogar na existência. Nem tem ideia do funcionamento das passagens que a vida pode nos oferecer. Dos nascimentos que podemos estabelecer. Sim, Jesus nasceu. Supõe-se num dia 25 de dezembro, há uma polêmica em torno dessa data. Mas é essa questão que nós estamos a comemorar? É simplesmente o nascimento, aí tem todo um pieguismo, nasceu numa manjedoura. Mas a questão não é essa, a questão é a mensagem que está por trás disso. Alguns adentraram e trouxeram presentes, uma estrela que levou os reis magos. Sim, mas e aí? Essa foi a história de Jesus. E a sua? Frente a ele, frente ao outro, frente ao seu vizinho, frente ao seu trabalho. Essa é a marca de nascença da nossa cultura ocidental. Essa é uma marca importantíssima, não é para desconsiderar não. O nascimento de Jesus, o mundo é contado antes e depois. O nascimento de Jesus é um marco histórico, é um marco importantíssimo de reflexão para nós. Mas Jesus não nos quer conhecedores academicistas do seu saber ou de sua obra. Quer saber da nossa, do que cada um pode se oferecer. Já nasceu ou continua preso umbilicalmente a esse cordão que o liga à percepção do outro? Encarnação após encarnação, retransmitindo hereditariedade. É preciso rejuvenescer. É preciso inovar. É preciso encontrar as nossas diversas identidades, as nossas diversas nuances, as nossas diversas possibilidades. Nós somos um celeiro de potenciais que boa parte deles estão absolutamente apagadas. Quando o Papa evoca o Alzheimer espiritual, podemos ver como a incúria, tomando a palavra cúria, a nossa incúria frente ao frescor do nosso potencial e que apodrece, que é esquecido, pelas suposições de que não temos a capacidade de. Neste dia, na sala, terminou a prova, uma aluna me procura. Professor, eu sei responder sua prova inteira, mas eu não consigo escrever. Não consigo. Eu agora vou pegar o ônibus, ela só respondeu as duas questões objetivas. As duas abertas, ela não escreveu uma palavra. Aí ela diz, eu vou retomar agora, vou voltar para casa, vou pegar um ônibus. E daqui para lá, se eu pegar um papel, eu escrevo toda a questão. E tenho certeza de que sei o que responder. É dessa questão que nós estamos falando. Desse nosso medo, dessa nossa incúria com o nosso potencial. Talvez pela dificuldade que ela tenha de ser avaliada. Como se os dias que não tivesse prova também não houvesse uma avaliação. Mas não é a avaliação do professor, que essa não interessa. Essa é uma questão meramente didática. Há uma exigência regimental que se denota. Quem dá a nota, quem dá o tom, é o sujeito. É cada um. Não dá simplesmente para receber o título do professor. É o professor que me disse que eu sei. Se você não souber dizer se saber, poderá até tirar uma nota 10 na disciplina e se considerar passado. Mas não terá conquistado o objetivo daquela disciplina. Vou colocar entre aspas. Que não necessariamente se passa por uma disciplina. Considero disciplina, inclusive, a própria liberdade de inventar e de construir. Portanto, nascer é ir além dos territórios delimitados, marcados a priori. Viver é inovar, nascer é nascer, renascer é nascer de novo. Construir o nosso aparato frente às nossas necessidades, e algumas delas que só vão surgir lá na frente por estar ainda esquecidas, adormecidas. Retomando as falas do Papa Francisco, quando do término do seu discurso, quando ele diz,
Só é possível tomar o Evangelho pela força rejuvenescedora da inovação, pela força rejuvenescedora do amor que graça essa mensagem. E quando eu falo de amor aqui, estou falando de algo da consistência do laço que tem o que sai da nossa boca, dos nossos gestos, com os potenciais que gravitam em torno de nós. Portanto, que podemos colocar a serviço do nosso crescimento, a serviço de uma melhora nas condições sociais, nas condições do planeta que nós habitamos, o potencial esquecido, vivendo na escuridão, e que possamos aproveitar as oportunidades das encarnações, das oportunidades que a vida nos oferece, para poder lançar esse brilho, lançar esses traços que marcam a nossa existência. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito boas palavras de Solon, ao que nós precisamos para nos iluminar. Gostaria de avisar que na próxima semana nós teremos palestra normalmente, no próximo sábado, na próxima quinta, no sábado seguinte. As atividades do centro não param, então todos estão convidados para a próxima semana estarem aqui. Não vão ter a felicidade de ouvir um Solon, mas poderão ouvir outras pessoas. Bom, então vamos ao passe coletivo e à oração final. Fechemos os nossos olhos, meditemos nas palavras que ouvimos a respeito do Natal, como um renascimento interior, como uma nova oportunidade de fazer e refazer, de criar, de renovar, de inovar, de seguir adiante em nossa evolução, aproveitando as lições, a mensagem do Evangelho, como um roteiro, como um caminho que pode ser seguido, um caminho seguro, disponível a todos nós. Que a mensagem do Evangelho seja sempre um farol a iluminar as nossas consciências. Sejamos gratos, então, àquele que trouxe essa maravilhosa mensagem para o nosso esclarecimento, para o nosso crescimento e para despertar em nós a capacidade de amar. Amigo e mestre Jesus, agradecidos por esse momento, pela sua mensagem, nos colocamos disponíveis para o serviço do bem, para fazer algo em benefício pessoal, coletivo, em benefício do próximo, da sociedade, para que a nossa Terra, para que o nosso planeta se torne um planeta feliz. Que nós possamos retornar aos nossos lares com o coração repleto de alegria e disposição de amar. Sê conosco, Senhor, que a Tua paz nos leve de volta aos nossos lares.